Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de fluxo, onde a gente vai estar falando sobre busca de liquidez. Isso mesmo. De todas as aulas da mentoria, essa pode ser a aula mais importante. Por quê? Porque ela é extremamente assertiva. Então, eu vou colocar no subtítulo como operacional definitivo. Que é para quê? Para que vocês possam testar, né, o que eu chamo de catalogar e validar para vocês, tá? Vai ter pessoas que vão se dar super bem, porque elas vão ter um entendimento desse setup, tá? Mas a leitura, ela é excelente, é uma leitura excelente para você pegar um fluxo. E por que ela é tão assertiva? E eu já vou mostrar também para vocês, porque esse setup a gente vai trabalhar muito, muito as defesas. Lembrando que a aula complementar dessa aula é a aula de pivô, que eu vou colocar antes dessa aula, para que vocês dominem ali, entendam o pivô, tá? Para que ela venha complementar aqui, nessa aula de fluxo. E eu vou dizer por quê. Bom, quando a gente entra para fluxo, o ideal é o quê? A gente pegar no início de uma tendência. Ou seja, acabou de reverter, vamos embora. É assim que a gente entra para fluxo. E qual o melhor gatilho para você entrar para esse fluxo? Eu gosto muito, e está se falando muito aí, na terceira vela do movimento. Mas o que acontece? Não basta só você entrar na terceira vela do movimento. Você tem que ter algumas outras confirmações. E além dessas confirmações, tá? Você precisa fazer uma leitura ali da vela, do preço atual. Então, muita coisa vai contar para que esse setup seja bem assertivo para você. De primeira, vocês vão testar, vão errar. Esse é o momento mesmo de errar. Mas se vocês persistirem, continuarem entrando, vocês vão pegando a manha e vão se tornando especialistas, vão melhorando ali o operacional. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai pegar confluências aí dentro de uma terceira vela do movimento. Tem aqui um slidezinho que ele relata melhor isso aqui. Então, vamos lá. A favor da liquidez. Primeiramente, dois fundos formando um pivô. A gente já sabe o que é um pivô, então a gente assistiu a aula anterior. Então a gente precisa de quê? De dois fundos crescentes ou decrescente. O que eu preciso? Preciso disso aqui, ó. Eu tenho um fundo e eu tenho outro fundo sendo formado. Relativamente, eu tenho o quê? Um fundo crescente, tá? E eu tenho outro fundo aqui sendo formado. Vamos ver como é que eu sei que é fundo. Quando você tem uma troca de paridade, ele faz uma correção no pivô, ó, tá vendo? Ele faz uma correção. Ele vem de um movimento faz essa correção, tá? Então, esse fundo relativo a esse também é um fundo crescente. Então, você tem a macro, você tem aqui numa micro, que está indicando que o mercado está subindo, está propício. Então, você está a favor ali de uma probabilidade, tá? Terceira vela do movimento foi o que eu fiz aqui, ó. Eu entrei numa terceira vela do movimento, tá? Tem que ter espaço para a vela até correr, para a vela correr até a defesa. O que seriam essas defesas? Bom, tem que ter espaço. A próxima defesa daqui, aí a gente vai para a cotação. O que é a cotação? É a linha reta. Essa linha reta ela tem uma numeração equivalente aqui, tá? Isso aqui é uma cotação. O preço se baseia em tempo, tá? Em tempo decorrido no espaço-tempo, tá? Então, dentro desse time, a vela vai dizer um valor do preço, tá? A vela tem um valor. E é justamente isso aqui que é a nossa zona de cotação. Então, o que eu vou olhar aqui para trás? Eu vou olhar a próxima defesa. Quem defende da compra? A venda. Então, eu vou olhar a máxima que a venda fez. Qual é a minha última cotação? A última cotação que eu tive, que vai defender o preço aqui da minha compra, é essa aqui, tá? Perdão. Acabei não vendo. É essa aqui que eu marquei, ó. Essa daqui. É porque eu tirei do zoom, então tá bem afastado, tá bem pequenas velas, mas quando dava o zoom, ele ainda tinha um bom espaço, um espaço saudável. Então, o que eu fiz aqui? Eu entrei, inclusive aqui tem até um leve gap que eu não tinha visto. E aí, depois que eu fiz a entrada, eu percebi esse gap, então eu corria risco de perder a operação, mas ela foi um sucesso, tá? Mas deixa eu explicar. Isso aqui a gente vai falar no final. Então, quem vai me defender aqui, da minha compra, é a venda. É a máxima da venda. Aqui é que está a minha última defesa. Porque antes dessa aqui, a minha vela de compra tem que passar por aqui. Então, dentro de uma cotação possível mais próxima do meu preço atual é essa aqui. Então, é ela que eu vou marcar. Daqui para cá eu tenho espaço, cabe uma vela, se tem espaço, cabe uma vela, tá? Terceira vela do movimento. Ok, checado. A favor da microtendência, como é que você checa isso? Aqui, ó. Ó, ó, tá? Então eu tô numa microtendência, tá? Segundo fundo formando o pivô. Eu posso pegar aqui, ó, formou fundo, formou fundo. Posso pegar aqui? Sim, mas se você pegar mais aqui embaixo, melhor ainda, tá? Dentro do pivô, você tem aqui a estrutura. Estrutura de alta, tá? Na aula de pivô a gente viu isso com mais clareza. Dentro, isso aqui é uma onda de impulsão, isso aqui é uma onda de correção e isso aqui é outra onda de impulsão. Onde que a gente vai preferenciar? No segundo fundo, tá? Ou seja, no final da onda de correção, no início da onda de impulsão. Por quê? Porque provavelmente se ela fez essa aqui e ela já confirma pra gente a primeira vela, fazendo a reversão. A segunda vela é uma confirmação e a terceira vela é aonde a gente entra. Você pode entrar na quarta vela? Até pode. Mas não é aconselhável, porque ela também pode só fazer uma correção e descer. Então, no mercado, a gente vai trabalhar com maiores probabilidades. E a probabilidade dela chegar numa terceira e reverter e descer pode acontecer e acontece até mais facilmente, tá? Então, uma terceira vela, ela é bem assertiva. Quando que eu posso entrar para uma quarta?
Primeiro, chequei a tendência, tá ok. Dá pra continuar? Dá. Por quê? Se essa vela aqui fizer um rompimento dessa aqui, a probabilidade dela vir querer buscar esse topo aqui é grande, tá? Porque eu tenho uma liquidez. A gente chama de topos e fundos de liquidez. Eu tenho liquidez? Tenho. Ok. Então o preço pode vir querer buscar aqui. Eu tenho espaço para trabalhar uma vela aqui? Tenho espaço. Mas se eu tiver só um leve rompimento, se a vela terminar aqui, eu já não entro. Então eu aborto a missão na quarta vela, ok? Salvo apenas essas confluências. Tá? Então se eu tiver uma velinha, se essa vela aqui rompe aqui e aqui ainda tem espaço para caber uma vela, eu vou esperar ela vir aqui, retrair ou recuar, para então eu entrar. Eu não vou entrar aqui de prima, porque ela pode bater aqui e terminar aqui vermelha. E aí eu ganho por taxa. Eu tenho a vantagem de ganhar por taxa, tá? Eu tenho essa vantagem de ganhar aqui, porque eu entrei numa taxa muito, muito mais conservadora, tá? Então, se eu tenho um espaço muito próximo, tá? Se eu tenho um espaço muito próximo, aguarda a retração. Se você tem um espaço mais saudável, você pode entrar de primeira, ok? Fique combinado assim. Então, vamos lá. Outra coisa, essa vela, tá? Quando a gente entra na terceira do movimento, se a gente tiver uma vela longa de venda aqui assim, ó, isso aqui é maravilhoso, porque a defesa dela tá bem lá em cima. Então você tem tudo isso aqui, ó, nenhuma defesa. Pode ser que ela venha retrair? Pode ser que você tome o loss? Sim, tá? Mas a probabilidade tá com que ela venha buscar essa região. Por quê? Porque essa região é a região de liquidez. Então, tanto no OTC quanto no mercado aberto funciona muito mais no OTC. Então a gente sempre vai pegar a melhor taxa. Então eu vou fechar aqui pra gente ver alguns slides, tá? Deixa eu só retornar aqui lá no início. Pronto. Então vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui as defesas, primeira vela do movimento, segunda, terceira. Salvo quando no Uber que eu posso entrar, eu vou falar para vocês, tá? Tem um slidezinho aqui que eu posso estar vendo aqui para poder passar. Então vamos lá. Nessa daqui para cá, vamos supor que essa vela não chegou aqui, tá? Daqui para cá eu tenho uma certa liquidez da compra, da própria compra, e a defesa um pouco distante. Então eu poderia entrar aqui, tá? De abertura a favor dela vir buscar. Aí essa vela pegou e rompeu. Tá? Como foi que ela rompeu para eu poder entrar para esse fluxo? Ela rompeu com uma vela de força. Por que é vela de força? Porque ela abre e fecha e deixa pouca sombra, pouco pavio, pouca dúvida. Tá? É uma vela de força. Foi uma vela de força com pouco pavio na extremidade, rompendo outra vela de força. Então toda essa leitura aqui, leitura de vela, conflui com as defesas, conflui com a terceira vela do movimento, que tá um hype aí da galera, né, entrando à torta e à direita na terceira vela. Reverteu, entro e pronto. Não, vamos observar para a gente poder dar snipada. Vamos lá. Próxima defesa na cotação tá aqui. Rompeu. Beleza. Posso entrar numa segunda? Ideal, a próxima defesa tá aqui. Eu marquei aqui, ó. A próxima defesa tá aqui. Certo? Daqui pra cá, eu tenho pouco espaço. Então, eu vou esperar ela retrair. Nesse caso aqui, ela já foi direto, tá? Principalmente porque você tem aqui uma vela de força. E quando você tem uma vela de força que já faz uma conexão de lotes, vocês vão ver ali... Aqui na mentoria a gente tem... Você tá falando de conexão de lote, que é corpo no corpo. Ou seja, preço que fecha dentro da última ancoragem do preço de compra. Compra conectou na compra. Então, vou ter fortes confluências aqui, tá? Eu poderia dar uma call aqui, tá? Dar uma call aqui. Então, vamos para o próximo slide, que a gente tem bastante coisa aqui para ver. Repare que aqui eu tenho um vídeo que eu estava fazendo com uma aluna, tá? Estava ao vivo. E aí eu estava explicando exatamente essa aula sobre fluxo. E olha que coincidência, na hora que eu entrei, eu só não vou abrir o gráfico, porque provavelmente ele não vai fazer aquele padrão que eu quero. E no momento que eu estava explicando que eu abri o gráfico, eu vi, porque eu vou até desenhar para vocês verem. A aula de pivô complementa e muito nessa aula. Por quê? Porque aqui, ó, repare que a gente tem pivô de vela e pivô de movimento. Veja aí, ó, eu faço o desenho e aí a gente já tem um rompimento. Um rompimento de quê, gente? De vela de força, tá? Vela de força. E o que ela tá rompendo aqui, ó? A defesa com comando, tá? Então eu entrei aqui, sim, de abertura, porque eu via que o preço dificilmente ele iria pegar e fazer uma retração, tá? Então já entro na abertura, porque qual é a próxima defesa? Tá aqui. Aqui tá a liquidez, na reversão. E a defesa da venda vai estar aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu só finalizar aqui. Gente, a defesa da venda vai estar aqui em cima. E a defesa da compra vai estar aqui embaixo. Porque quem age aqui embaixo e empurra o preço para cima é a compra. Quem age aqui e empurra o preço para baixo é a venda, tá? Então, tanto no algoritmo do OTC quanto no mercado aberto, isso funciona muito. Aqui eu peguei na terceira vela do movimento, tá? Que já veio rompendo fundo. Aí repara, ó, rompeu um pivô. Rompeu o pivô, eu tenho confirmação para continuação. Aqui também eu tenho um pivô. Ó, repara que aqui eu tenho um pivô. Eu vou até desenhar ali para poder explicar. Eu também tenho um pivô de alta aqui, só que ele duplica o fundo. Perdão, ele duplica o topo. E quando o gráfico duplica o topo, na aula de pivô, eu explico. Duplicou o topo. O que ele busca? Fundo. Esse fundo aqui, tá? E dentro disso aqui eu também vou ter
uns 50%. Então passou de 50%, aí mesmo que eu tenho confirmação para entrar a favor disso aqui, tá? Então se ele termina próximo, mas eu tenho espaço para a vela vir trabalhar, eu vou trabalhar nessas condições aqui a favor de que ele venha arrematar, venha fechar o preço com o corpo nessa cotação aqui, tá? Ele também pode romper? Pode. Mas repara que algumas velas ficam formadas aqui, ó. Ele começa a acumular. Por quê? Porque isso aqui é muito forte, tá? O pivô, ele é muito forte. Então, se ele volta aqui, pum, 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 passou de 50%, eu já vou ter mais referência de que ele vai continuar para vir tocar aqui. Tocou aqui, rompeu, continua. Então, é assim que a gente vai entrar para fluxo, tá? Com o auxílio do pivô, com o auxílio da tendência, com o auxílio do topo, do fundo, confirmando o pivô, tá? Isso aqui confirma o pivô. Então, se ele rompe o extremo, principalmente um topo duplicado. Mas aqui também tem um porém, tá? A gente só vai entrar aqui. Deixa só eu pausar aqui. A gente só vai entrar aqui para fluxo, para continuidade, se eu olhar para trás numa cotação e ver como é que está a defesa. Então, eu preciso, sim, ter uma referência de defesa para ver se eu tenho espaço para entrar para uma continuidade. De preferência, entrar aqui após um rompimento. A gente vai ter um rompimento aqui, ó. A gente vai ter uma vela que vai fazer o rompimento. A gente vai ter uma vela que vai fazer uma confirmação. E a gente vai ter a nossa entrada, de preferência, na terceira vela. Se for um rompimento maior, aí a gente pode entrar na próxima vela. Tá? Mas sempre olhando as defesas lá atrás. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho um topo. Então eu tenho liquidez. Então, se eu tiver um rompimento que ainda não rompeu a minha última liquidez aqui, que está mais próxima, certamente o preço vai continuar. Tá? Só que para eu continuar, eu tenho que ver se eu não tenho um pavio da venda, ou seja, uma defesa um pouco mais atrás. Então tudo depende do contexto. Sempre de olho nas defesas. Sempre. Tá? Vou passar aqui. Aqui, vamos falar de quando não entrar. Quando não entrar, aqui eu tenho a primeira vela de movimento, reverteu. Eu estou numa constante, certo? Então eu tenho um fundo, 2, até 3 fundos. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Eu tenho, opa, peraí. Vou botar aqui em branco. Eu tenho um fundo, um topo, tá? E num pivô de vela, eu tenho isso aqui, ó. Bacana, legal. Eu tenho mais de um fundo confirmado, certo? Eu tenho pivô de movimento, eu tenho pivô de vela, ok. Tá um pouco bagunçado, sim, mas tá na tendência, ok. Eu tenho defesas aqui, não em pavio, mas eu tenho comando. Comando a gente sabe que trava o preço. Então vou tomar cuidado com essas defesas. Então eu tive aqui, reverteu, né? Tive um pivô, primeira vela do movimento, segunda. Poxa, Nubia, por que você não entrou na terceira a favor de vir buscar aqui? Eu até poderia, tá? Até poderia, mas eu teria que esperar ele vir retrair bastante. E ainda assim não é aconselhável. Por que eu não entrei aqui? Por que você entrou na venda ao invés de você entrar aqui assim, ó, na compra, tá? Por causa dessa vela aqui. Porque ela era uma vela de força. Ela teve tudo para romper isso aqui e buscar a liquidez. Que é o quê? A reversão de topo. Ela poderia vir, querer buscar. Isso aqui é o alvo, isso aqui é a defesa. Então eu poderia. Eu tenho essa região aqui para o preço querer vir atingir. Só que eu tive um gatilho de reversão. Que é o quê? O gap. Quando não entrar para fluxo, quando você tiver um gap entre a sua primeira e a segunda vela, tá? Por que o gap? Porque o gap é um gatilho de reversão. Ele dá o gap, ele alcança o máximo do preço que ele consegue e na próxima reverte. Tá? Então a gente, quem assistiu a aula de gap, sabe disso. Então, sabendo disso aqui, eu já evitei o loss. Como eu sei que ia reverter, o que eu fiz? Entrei para venda. Por quê? Porque eu tenho comando. Dificilmente isso vai passar. Essa vela já falhou na compra aqui, porque ela chega bem aqui, não resiste, e aí a vela de força de compra retrai no comando. E tem reversão aqui para fortalecer essa minha segunda reversão. Então, eu estou em zona de reversão. Você nunca entra para fluxo em zonas de reversão. Você nunca entra para fluxo quando você tiver gap. E você nunca entra para fluxo quando você tiver uma rejeição forte. O que seria essa reversão forte? Isso aqui, ó. Na vela anterior. Tá? Isso aqui já é um indício de que, se você entrar para fluxo, você pode se estrepar. Outra coisa também. Essa vela ela já teve uma certa rejeição. Se você reparar bem. Só que não muita. Aqui está no 50-50. Mas aí essa vela aqui de força, ela confirmou uma força. Apesar do gap, ela terminou como uma vela de força. Só que ela não teve força suficiente para entrar aqui no domínio. Então ainda estamos no domínio de venda. Então por isso que eu entrei aqui para reversão. Então quando não entrar, quando você tiver um gap, quando você tem uma reversão, tá? E quando você tiver uma rejeição, tanto nessa vela aqui, ó, podia ser nessa? Podia, tá? Vamos ver outros exemplos. Aqui é o exemplo que eu citei. Isso aqui é só para vocês verem a assertividade desse setup, tá? É muito, muito top. Ó, isso aqui é aquela terceira vela que eu mostrei para vocês no início, que ela deu bom, tá? Deu bom. Terceira vela do movimento. Terceira vela do movimento, essa daqui foi em cheio, tá? Vela de força, vela de força. Cadê? A próxima, essa vela aqui rompeu a última defesa, eu tenho espaço para entrar na vela, tá? Aqui, ó, se reparar bem, por que eu não gosto de entrar na quarta vela? Principalmente se eu tiver uma vela alongada, porque essa vela aqui já fez um movimento de 4 velas, para completar essas daqui. Então, por isso que eu gosto só de entrar na terceira vela do movimento. A defesa estava distante, então eu entrei a favor. Sucesso.
primeira, segunda, terceira vela do movimento, tá? Eu não gosto quando faz esse padrão aqui. Lembra que eu falei que havia uma rejeição, tá? Mas aí, ó, eu tinha espaço, essa vela aqui já falhou na primeira defesa. Mas como eu tinha um longo espaço daqui pra cá, eu achava que essa vela fosse finalizar aqui, mas não, ela buscou a liquidez. Ok? Aqui também, ó, entrei na terceira vela do movimento. Aí o que eu fiz? Marquei aqui, ó, que já era a liquidez, era a defesa, e essa vela, com certeza, ela tinha que subir. Eu poderia esperar ela vir retrair? Até poderia, tá? Só que repara que ela faz um comando, ó. Então, quando eu vi que a vela já ia tentar buscar isso aqui direto, eu já dei uma na abertura porque eu tinha um espaço para essa vela caminhar, tá? Até a próxima defesa. E foi sucesso. Ó, pivô confirmado. Essa vela rompe o pivô, ó. E aí a gente entra na terceira. Fundo duplo. Primeiro fundo, segundo do pivô, pronto. Se eu tenho 2 fundos, eu vou entrar na terceira vela do movimento assim que eu tiver oportunidade. Rompeu o último topo, já era. Essa daqui é top, tá? Essa daqui é top. Ó. Primeira vela, segunda, aí eu puxei uma linha de tendência. E nessa vela de tendência, veja que curioso, tá? Nessa vela de tendência, eu vi que havia um rompimento dessa tendência. Eu tinha fundo crescente, tá? Pivôs confirmados aqui, ó. Pivô de movimento, pivô ainda querendo buscar a liquidez. A liquidez é a reversão, é onde está a reversão. Essa daqui tenta buscar essa liquidez e não consegue, falha, desce. E aqui ela vem novamente. Uma vela bem saudável, outra segunda vela bem saudável, e aí eu coloquei essa linha aqui, ó. Porque essa vela aqui era a defesa, essa vela termina dentro. Aí o que eu fiz? Eu esperei essa vela nascer, e aí ela foi direto. Ela veio aqui, chegou a ficar um pouquinho vermelha, bem pouquinho, e aí depois ela sobe. Quando ela retrai, que ela sobe de novo, eu entro, porque eu percebi no movimento dela que ela iria subir, buscar essa liquidez aqui também, que não chega a ser uma rejeição. E a próxima defesa estava distante, então repara que ela termina certinho ali na defesa, tá? Então, top essa entrada. Ó, isso aqui é pra mostrar a assertividade disso aqui, tá? Isso aqui, ó, essa vela aqui rompe essa defesa. Rompe não, né? Ela entra, ela praticamente finaliza aqui. E aí eu entrei, por quê? Porque depois dessa defesa, essa vela nasce praticamente aqui. Então, para ela romper, é um pulo. É um pulo. Confirmando essa vela de força, olha onde tá a próxima defesa. A próxima defesa tá aqui. Tem liquidez, tá aqui em cima. Então, eu entrei a favor dessa busca aqui da liquidez. Mais uma. Acho que é a mesma, se não me engano. 4,30, 4,15 não. É uma terceira. Essa daqui teve um gap, tá? Mas foi um gap muito pequeno. Já rompe a primeira defesa, essa daqui praticamente. Essa daqui foi rompida. E olha o espaço que tem até chegar a defesa. Então eu entrei aqui, já na abertura, vendo que as velas não estavam fazendo recuo, pouco pavio. Então ela não ia ficar retraindo aqui. Já entrei na abertura a favor, como é que ela cresce em busca da liquidez. Terceira vela do movimento. Fundos, tá? Perdão, aqui não. Aqui é descida, tá? Mas provavelmente eu reparei que havia uma liquidez aqui, ó. Havia uma liquidez aqui. Eu coloquei essa linha aqui, só que eu devo ter dado zoom e perdi o contexto. Mas para eu ter colocado essa linha azul aqui, com certeza havia uma liquidez daqui, na abertura, até aqui. Então por isso que eu entrei na terceira vela do movimento. Vela de força já rompendo uma linha tendencial aqui, ó. Tá? Então eu entrei a favor disso aqui, terceira vela do movimento. Eu não gosto de fazer isso em subida, mas o gráfico aqui agora eu lembrei. Isso foi, acho que tem 2 dias que eu entrei. Ela estava lateral. Então, quando tá lateral, tanto subindo quanto descendo, o ideal é você esperar essa reversão ser confirmada. Ela também rompe 50% aqui, ó, dessa vela. Então havia uma tendência, ela vir querer buscar essa liquidez. Aqui também, ó, terceira vela do movimento. Terceira vela do movimento. Querendo buscar o quê? A defesa. Tá? Essa daqui é só para mostrar, quando essa vela inicia, para mostrar que foi sucesso. E ó, terceira vela do movimento. Um pivôzinho já rompido. Não havia fundo para travar, havia liquidez aqui. Então a venda vem buscar. Tá? Terceira vela do movimento. Eu acho que eu acho que esse aqui eu não cheguei a falar. Ah, já sim. Que tem o comando. Esse aqui foi o primeiro. É isso mesmo. Bom, então é isso. Aqui é a operação rolando, ó. Daqui para aqui havia um espaço, ó, com o meu alinho, na próxima defesa. E é isso, pessoal. A terceira vela do movimento é o que há, sim, é top, mas tem que estar de olho nas defesas. Então a defesa da venda vai estar no pavio de cima, quando ela vier fazer o retorno, e na de baixo, no pavio de baixo, é na compra, quando ela vier descendo. Espero que gostem e até a próxima aula.